Então, boa noite a todos, os que aqui estão presentes, os que estão nas janelas virtuais e os que em espírito nos visitam e ou fazem parte desta casa que nos acolhe. Então hoje vamos estar juntos numa parábola, a parábola do Evangelho, que é a parábola das Virgens Prudentes, que é mais conhecida pela parábola das 10 Virgens, que se encontra no Evangelho de Mateus. Se nós pegamos no Evangelho, é como podemos vê-lo como um edifício de redenção de almas. O Espírito Emmanuel, no livro Consolador, diz que devemos retirar de cada lição de Jesus, ou procurar visar o aperfeiçoamento de nós mesmos, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então é com esse olhar assim projetado para a nossa imortalidade que a doutrina dos Espíritos também nos ajuda a compreender que devemos adentrar nesse edifício e podemos pegar os tijolinhos lá dentro para colocar e para cimentar no nosso caminho de aperfeiçoamento e guardando dentro de nós o que Jesus proclamava como o reino dos céus, que é o reino das virtudes, que um dia nos fará ascender a espíritos puros. E nessas luzes desses aprendizados que o Evangelho nos traz, vêm as parábolas que trazem lições atemporais. E na sua forma de contar histórias, que tinha a ver com o cotidiano das pessoas, foi embora. Ainda hoje nos toca o coração e nos ajuda a meditar sobre os ensinamentos morais e espirituais por trás da história. Então esperamos que então hoje a parábola de hoje nos inspire a receber em nós a melhor lição que nos faça sentido e que nos estimule a buscar os pontos de luz, as estrelinhas que já ouvimos hoje falar aqui nas canções, mas luzes que nos clareiem a alma e que nos façam seguir num caminho ou na estrada de vida de uma forma mais confiantes. Então, vamos aproximar um pouco da Palestina de então, junto ao Templo de Jerusalém, visualizar o lugar onde a parábola foi preferida por Jesus, o Monte das Oliveiras, sentir assim as vibrações do lugar. E se ir nessa direção, podemos presenciar talvez Jesus sentado com os seus discípulos junto a uma das árvores. E nós também, como aprendizes da vida, podemos nos assentar num lugar próximo, tranquilamente, com aquela brisa, imaginemos a brisa fresca da natureza, e ficarmos aqui assim abrindo os nossos ouvidos para escutar o que é que ele pretenderia tocar no nosso coração com a parábola das Virgens Prudentes. E então vou ler a parábola, porque aqui é mais difícil. Então a parábola diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre delas eram tolas e 5 prudentes, pois as tolas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite nas vasilhas com as suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas, à meia-noite, houve um clamor: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam dizendo: de modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós, e dai-nos aos que vendem e comprai-o para vós mesmas. Ao saírem para comprar, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas, e a porta foi fechada. Posteriormente vieram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Em resposta ele disse: Amém vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Então, a parábola nos convida um pouco a observar como é que estamos preparando os caminhos da vida, através de duas palavras fortes que se destacam, que é vigilância e prudência. E ele começa por falar que então o reino dos céus será, portanto é de um futuro, um caminho a preparar, e faz a analogia com o casamento judaico. Na sociedade judaica, o casamento representava não só a união de duas pessoas, era muito importante, também celebrava uma vida comunitária e espiritual.
E já era uma simbologia usada no Velho Testamento também por ser a relação mais próxima com que as pessoas de então se identificavam para poder entender uma relação mais transcendente que era com Deus. E Jesus então também usa essa metáfora para que os ouvintes percebessem e sentissem que aquela relação de amor de Deus para com todos era muito mais próxima e assim se abrissem o coração a receber o Evangelho e que se chamava, como um casamento, a Nova Aliança. Para entender um bocadinho a simbologia espiritual por trás da narrativa, é necessário então conhecermos um pouco sobre as tradições do casamento judaico, e que é muito engraçado e interessante, porque mantém assim algumas semelhanças ainda com os casamentos de hoje. Eu sim gostei muito de andar a ver essas tiras, mas sintetizei, né? Porque senão perdia-me no casamento, nas tradições. E então, essas tradições tinham várias etapas, né, que envolviam uma preparação muito cuidadosa. Por norma, o casamento era arranjado pelos pais, logo a partir as meninas tinham 12 anos, claro que naquela altura eram consideradas mulheres, portanto a infância não era considerada naquela altura. E os rapazes já teriam mais ou menos por volta, já eram quase a atingir a maioridade, cerca de 18 anos. E a preparação do casamento começava por... Uma primeira era a promessa, várias etapas. Passava por um acordo, um contrato pré-nupcial, em que se negociavam os termos do casamento. Incluía o dote, que era dinheiro ou propriedade que os pais do noivo pagavam da noiva. Numa segunda etapa, depois havia o noivado, que era o período de espera. Durava às vezes mais ou menos entre 1 a 3 anos, tendo tempo para ambas as partes prepararem, não é? O noivo arranjar a casa, preparar a festa, convidar os amigos, e também ia nesse tempo oferecendo assim alguns presentes à noiva para que ela sentisse que ele a apreciava. A noiva ia reduzindo os seus pertences, hoje seria um enxoval, não é? E convidar as amigas, que seriam hoje as damas de honor ou as madrinhas. E depois havia o casamento propriamente dito, não é? Normalmente na casa dos pais do noivo, e a cerimónia e a festa. Todas estas fases tinham assim uma série de protocolos e que podiam durar cerca de 7 dias. E a parábola relata o primeiro dia da realização da festa nupcial, antes da cerimónia. Então o noivo, em vestes nupciais, saía da casa do pai, não é? Dos pais, em direção à casa da noiva, com amigos e familiares, iam pelas ruas cantando e dançando. E essa comitiva saía sempre ao fim da tarde e, dependendo da distância, não se sabia precisar a que horas é que poderiam chegar. A noiva tinha que estar pronta a qualquer hora e tinha junto de si 10 moças que tinha convidado, chamadas então de virgens. Na tradição judaica, o termo virgens referia-se a moças solteiras, não tinham qualquer experiência de vida e implicitamente também não tinham qualquer experiência sexual. No entanto, o termo representava também uma pureza de sentimentos no âmbito da religiosidade, da relação com o sagrado. E essas noivas, essas amigas da noiva, eram também futuras candidatas ao casamento e tinham uma função muito especial: estar atenta à chegada do noivo, recebê-lo, acompanhá-lo à noiva e depois seguir com eles no percurso até à cerimónia. E como era noite, tinham que iluminar o caminho, não é? E por isso, durante o percurso, tinham que levar lâmpadas e tinham que estar acesas. E então, dentro do simbolismo espiritual que poderemos tirar destas tradições, as personagens representam o noivo ou o esposo, é Jesus Cristo. No livro Consolador está mesmo a referência em que diz que o esposo da humanidade é Jesus Cristo. E Jesus legou-nos um dote, não é? Que é o seu evangelho, a herança para guiar a humanidade à noiva, que é a noiva é a humanidade. A noiva aqui não aparece na parábola, não é falada, não é vista, mas está lá, é como um futuro em espera. Ainda meio oculta, mas aguarda expectante que um dia as leis divinas e o amor venham a ser um caminho mesmo para a fraternidade universal. E a noiva, a humanidade, tem contado com amigos do noivo. O Jesus tem ofertado à humanidade também, para vir despertar consciências, muitos que têm trazido os conhecimentos e dos sentimentos para que a gente se encaminhe na direção, na edificação do reino. As virgens eram amigas da noiva. No livro Consolador há uma passagem que diz que João Batista era amigo de Jesus.
como seu precursor, ou seja, porque fez com que o seu Evangelho resplandecesse. E se formos ao dicionário, precursor é aquele que faz um trajeto, um caminho, que se dispõe a isso. Então, pegando nessa analogia, amigas da noiva também eram precursoras, tinham sido convidadas para se preparar para acompanhar o caminho dos noivos até ao casamento. Dentro desta interpretação, poderemos então considerarmos também amigas da noiva, da humanidade. Estamos na Terra a fazer assim um percurso de aprendizado para iluminar os caminhos com os valores do Evangelho. É essa a questão que se pode retirar daqui. Hoje, não é? Nós já com uma sessão de experiências acumuladas em muitas reencarnações, ainda com muitas imperfeições, maus hábitos, vícios a atender, a par também de algumas capacidades e virtudes que trouxemos para desenvolver, teríamos também feito algum acordo, alguma acordo de promessa a quando a elaboração do nosso plano reencarnatório. Tal como as etapas do casamento, teremos também prometido certamente receber os valores morais do Evangelho e os guardar em nosso coração como dote que nos servisse para guiar-nos no caminho a percorrer. Até nos foi facilitado virmos já à Terra numa zona do planeta que até tem uma cultura cristã. E tivemos também um tempo de espera, enquanto os planeadores da vida maior preparavam os futuros pais ou mãe para nos receber. Nós também fomos preparando, não é? Ou foram-nos ensinando a preparar os recursos da alma, da inteligência e do sentimento. E então aí viemos com uma lâmpada. A lâmpada tem lá dentro simbolicamente o coração, que é o lugar onde moram os sentimentos e as emoções que temos em potência, não é? Prontos a despertar. E então podemos dizer que a lâmpada representa os sentimentos de amorosidade, de espiritualidade e da fé. A fé divina, que nos conecta com Deus, a fé humana, que dá confiança e vontade de realizar, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a lâmpada, ou seja, o coração, tem a função de iluminar quando faz escuro. E não tem luz por si, para acender precisa de combustível. E o combustível, então, é o azeite, que a parábola fala, não é? São as virtudes, que por si sempre nos dirigem ao bem. É isso que elas significam, têm essa forma. Mas precisam de ser acesas durante as experiências da vida. E então, já de volta ao material, aqui estamos chegados, uns mais otimistas, outros com alguma reserva, mas todos estamos trazendo a oportunidade de acender a lâmpada para iluminar o caminho do projeto de vida que acordamos e prometemos realizar. Podemos então cada um pensar como é que preparamos a nossa lâmpada da alma, não é? Como é que com combustíveis nós já estamos a acender. E para poder ajudar um bocadinho a gente a situar-se onde estamos, vamos acompanhar possíveis caminhos das Virgens Prudentes. Seguindo a narrativa, 5 delas eram tolas e 5 prudentes, não é? E então as tolas não levaram tinham as lâmpadas, mas não levaram azeite, não é? E as prudentes tinham as vasilhas para guardar o azeite. Portanto, são duas formas diferentes de preparação de meios. Umas levaram a vasilha, onde guardaram o azeite, e as outras não podiam ter azeite porque não levaram a vasilha, não é? Isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Como a gente costuma dizer. No entanto, a diferença simbolicamente está na vasilha, não é? A vasilha que poderia ser entendida como a razão, o entendimento necessário que precisavam saber, procurar saber como é que poderiam guardar o azeite e usar o azeite. Portanto, serão as virtudes. Portanto, aqui estão duas condutas diferenciadas. Uma imprudente, com falta de tino, insensata, precipitada ou descuidada, e a prudente. Podemos definir prudência de uma forma geral, que é a virtude da sabedoria prática que dispõe a discernir o nosso verdadeiro bem, fazendo escolhas de meios para agir corretamente. E esse caminho, não é? Essa virtude se prepara e segue alguns passos. Pressupõe refletir antes de agir, ou seja, a gente analisar frente a frente o nosso sentimento e razão e ver ali as situações que temos de resolver e distinguir o acessório do importante ou necessário do supérfluo. E depois ajuizar, ou seja, ouvir a consciência, que é onde estão as leis divinas, e ajuizar o certo ou o errado. E depois então decidir temos um livre-arbítrio para decidir, fazer as nossas escolhas, mas que aqui, como é virtude,
têm que ser benéficas para nós e não podem prejudicar outros. E teremos que buscar os meios úteis para a nossa realização humana e espiritual. E então depois agir. Ou seja, é concretizar a ação, que se pressupõe que seja com responsabilidade e compromisso. A questão aqui é assim, como é que mesmo sendo estes passos também poderia ser, como é que se pode dar os passos então no sentido do verdadeiro bem? E então vem o amai-vos e instruí-vos, como podemos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, e que recomenda que então é importante a luz do conhecimento. É o conhecimento que nos baliza entre o que a gente quer, o que a gente pode ou o que a gente deve, para que maior consciência naquilo que nos faz seguir para o amai-vos uns aos outros. E isso é um caminho a percorrer e tem muitos desafios. Ainda trazemos em nós hábitos enraizados de nossas vidas transatas que atropelam um bocadinho a modo de pensar e discernir. E também acresce porque temos também muitos convites do mundo, não é? De entrar noutras festas que apelam à alma a ilusórias falsas propostas de felicidade. E também temos aquele corre-corre da nossa vida, não é? Sempre ocupados, as obrigações da família, trabalho, outras atividades, tantas agendas e pendências a resolver que às vezes andamos ansiosos em piloto automático, com pouco tempo para refletir, ponderar as escolhas. E Joana de Ângeles, no livro Convites à Vida, nos chama a atenção e então para irmos reformando esses hábitos, esses padrões mentais, e diz de uma forma muito sábia, olha, prudência no falar, prudência no agir, prudência no pensar. E então, houve um grupo das virgens que adotou esta recomendação. E então, cada uma com as suas características, todas as pessoas são diferentes, apesar de elas serem do mesmo grupo, mas eram diferentes. Cada uma, então, com as suas características de personalidade, circunstâncias de vida, histórias de vida, priorizaram então poupar em outras ofertas que a vida oferece e comprar o pavio da vontade para acender o combustível da prudência, a fim de vigiar um bocadinho melhor as atitudes e as ações práticas do dia a dia. Então, só para dar alguns exemplos, umas eram assim mais impulsivas com a palavra, então foram-se esforçando para não deixar-se ir da boca para fora aquela fala despropositada ou exagerada ou até ofensiva, evitando assim conflitos desnecessários. Outras eram mais precipitadas no modo de agir, não planeavam muitas coisas e então passaram a ponderar um bocadinho melhor os seus afazeres, evitando assim o improviso e a sensatez de muitas ações que, como a Joana de Ângeles alerta, trazem muitas vezes desacertos e aflições, a frustração, a revolta ao culpa por ter falhado. Desse grupo também havia quem tinha dificuldade em gerir conflitos. E então pensar um pouco melhor, se calhar até com a ajuda de alguém que os ajudou a ver qual era assim o gatilho que ativava assim aquelas emoções perturbadoras e esforçaram-se para não reagir por impulso perante a ofensa que chegava aos ouvidos e terem o bom senso de não fazer juízos precipitados. E havia outro grupo ainda que tinha um modo de pensar assim mais rígido, paradas um bocadinho nas suas verdades, na sua confiança de tudo sabem, não precisam de saber mais nada para desempenhar as suas obrigações na vida, ou aquelas que têm aquela fé cega, que crê no seu Deus, na sua religião, nos seus princípios e fecha os ouvidos a outros pensados. Também deram passos num cultivo de uma fé mais raciocinada para não ficarem sujeitas a informações erradas ou manipuladas, não abrirem a porta também à indiferença, ao preconceito, à intolerância, que a gente sabe que muitas vezes leva a um outro extremo que é o fanatismo. Se foram exemplos assim de vontades, de escolhas, de ações deste grupo das virgens, e à medida que elas iam fazendo isso, não é? Iam acendendo uma chama dentro delas de confiança em si, sentir que podiam, que ao dispor, não é? Ao gastar aquele combustível da prudência, na renúncia é abrir mão dos velhos hábitos, na forma de pensar, falar e agir, iam também retirando, iam apagando algumas imperfeições que andam à volta do nosso orgulho e do nosso egoísmo e que são sombras que atrasam muito o nosso andar. E assim foram mudando a direção dos passos, dando menos desvios, não é? Saindo assim um bocadinho das margens de uma forma mais reta, mais direita. No livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz Emmanuel o seguinte: endireitai os caminhos. Se queres que Jesus venha santificar tuas atividades, regenera impulsos,
desfaz sombras e senti-lo a teu lado com suas bênçãos. Então eram bênçãos que elas foram-se recebendo dos benfeitores espirituais, amigos de Cristo, e a chama da sua fé também foi acendendo, nutrida pela prece, não é? Em que elas, feitas do coração, sentiam aquela proteção, fortalecimento e inspiração para irem lançando a sua fé na estrada da vida, no caminho da aproximação aos outros que também estavam a fazer o seu trajeto. E esta postura assim aberta e vinculada com a vida ia trazendo de dentro para fora da sua alma, da lâmpada da sua alma, outras claridades, que as chamas da amorosidade, que vêm e que ajudam a manter acesa através da escuta, da maior compreensão, da paciência, tolerância, da compaixão. Enfim, sentimentos do mundo do amor, que iluminam o caminho da alma, condirecionados no bem fazer, no bem querer, no bem amar. E por isso Jesus carinhosamente sempre nos estimula a impulsiona a trazer ao de cima o melhor de cada um. Quando nos deixa aquela mensagem, assim deixai brilhar, a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, nos céus. E foi isso que as virgens foram sentindo, não é? Isto é como assim um caminho subido, não é? Agir no bem devido em qualquer serviço ou qualquer gesto movimenta mesmo energias da alma que vai tornando mais consciente, mais claro o que é que a gente lá deve mesmo ir guardando, que é o amor que vai estreitando os laços entre cada um, nós, Deus, o próximo e os mais próximos de nós, com o maior sentimento de comprometimento com a vida. Mas o caminho subido também tem os seus percalços. Não é fácil. Tal como a lâmpada é frágil, não é? Feita de barro e só consegue estar acesa assim umas horinhas, 1 hora ou 2 horas. Também a nossa alma precisa de realimentação constante, cuidados constantes do nosso corpo, do nosso espírito. Enfim, uma prudência vigilante para que evitemos os cochilos da alma, como aconteceu com as virgens. Por isso é que a seguir a parábola diz: tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Ainda temos dificuldade em esperar em Cristo com a noção real da imortalidade, não é? Somos movidos muito por resultados, não temos paciência para esperar e não vamos pensando e não vamos dando valor à forma como vamos fazendo o caminho. E facilmente cochilamos, voltamos àquele corre-corre, com poucas paragens para investir nos nossos espaços afetivos e sociais, no autocuidado, às vezes, do nosso corpo até e do espírito, aprender mais sobre as leis divinas que nos regem, estar mais atentos às notícias do Evangelho, enfim, nutrir a alma, seja num livro, numa boa conversa, inspirar a natureza, na prece. Facilmente nos deixamos influenciar por aquela sonolência de aparente prudência que vai esfriando assim as chamas, todas aquelas chamas da alma. E as horas vão passando e as noites chegam. Noite e dia faz parte da vida, os contrastes fazem parte da vida. As vicissitudes da vida, as horas de reajuste, também fazem parte dos planos de aprendizado que temos, seja coletivos, seja individuais. E às vezes vêm de muitas formas, vêm com perdas de bens, com outras com perdas afetivas ou ausência de familiares que retornaram ao mundo espiritual e que são sentidas também muitas vezes como perdas. Há as relações conturbadas no seio familiar, outras a visita da doença. São vivências que cada um vai vivendo uma ou outra e que trazem sempre ao de cima as emoções e sentimentos que também fazem parte da alma, mas que saem do coração em forma de tristeza, de mágoa, de desvalor, do desânimo, da perda da fé. E vêm também às vezes as reclamações. E isso são os nossos clamores. Mas como à meia-noite ouviu-se a clamor, eis o noivo, saí ao seu encontro, é também o Cristo que vem chamar-nos sempre, não é? Como quem diz, olha, vem, olha, passei aqui, desculpem lá, passei aqui assim isto foi para trás, desculpem lá. O Cristo vem sempre, isto andou muito para a frente, vocês estão a ver muito para a frente, não estão? Olha, não sei o que aconteceu aqui.
Pronto, o Cristo vem chamar-nos, como dissesse assim, olha, despertem, né? Despertem, olhem a vossa vida, revejam os vossos propósitos de vida, sigam em frente, peguem na vossa lâmpada da fé e sigam em frente. Então, agora queria-me aqui só situar para vocês não ficarem... Isto saiu daqui. Hã? Assiste-me a apresentação. Ok. Certo. E agora queres ir para mim? Mais? Não é mais para a frente. Não é mais para a Ok. frente. Nós já estávamos ali à frente. Ai, saí. Ok. Só para teres que voltar. Não. Está aqui. Está aí? Ok. Não, aqui já está. Já passou. Já. Ok. É aqui. E Cristo chama então, não é? Para a gente chamar, para a gente despertar, para a gente sair dos nossos clamores. E de qualquer forma, as virgens prudentes, elas terão ouvido o clamor de Cristo, não é? As prudentes e as imprudentes, todas ouviram. E embora se questionando, não é? Como é que seguir novamente os passos da prudência se temos que preparar rapidamente as lâmpadas. E Joana Ângeles, no Convite já à Vida, também nos diz, ao contrário do que pensa o senso comum, a prudência não é morosidade, é o justo meio termo entre dois extremos, nem lentidão, nem inação, nem precipitação. E então assim as prudentes se levantaram, respiraram fundo, foram ao fundo da lâmpada para buscar aqueles tijolinhos das virtudes que elas lá tinham guardado no caminho que tinham percorrido, para sair daqueles pensamentos acelerados, daquelas emoções perturbadas, e ligaram-se ao alto, pediram força e ânimo para não deixar apagar a chama da serenidade, da coragem, que lhes desse força para equilibrar os seus passos, equilibrando o espaço entre a espera e a esperança, e seguir na direção do noivo, o Evangelho, com a lâmpada acesa, que deveria seguir até ao alvorecer, até à altura da festa. E as imprudentes também se levantaram, também tinham, não é? Mas tinham parado demasiado tempo noutras portas da vida e não sentiram, não usaram os recursos que traziam para fazer escolhas mais responsáveis. E quando pegaram na lâmpada, não tinham combustível. E então o coração estava esfriado, sem luz suficiente para acender. Ficaram atordoadas e confusas, não sabiam o que fazer, e então correram atrás do prejuízo e pediram combustível às outras. E então as tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes responderam: de modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. E dando-se aos que o vendem e comprai-os para vós mesmas. Até parece que à primeira vista a resposta não é assim muito alinhada com os valores da caridade. Até tinham reserva combustível e não ficariam em situação de carência se dessem algum. Mas a verdade é que falamos aqui em valores de espírito. Como é que se pode dar um empréstimo destinado a isso, a alimentar esses valores? Podiam oferecer um tempo de escuta, partilhar algum saber, vivências ou encaminhar. E então foi isso que fizeram. Orientaram para que elas fossem comprar, adquirir na vida, porque não há outro jeito, não é? É nas interações, na convivência uns com os outros, nos espaços onde cada um circulava e nos deveres que lhes competia fazer, que elas podiam extrair de cada experiência, de cada circunstância ou dificuldade, a virtude, o combustível que lhes acendesse o coração de luz própria, para que mais tarde pudessem participar e serem mais comprometidas com o seu próprio destino. E elas foram arrependidas, mas não ficaram paradas nas suas resistências, compreenderam as suas fragilidades, não ficaram na autopunição e foram em busca do esclarecimento e apoio para poderem vir a reparar os erros, escuridões do caminho. Pegaram novamente no pavio da vontade para acender a lâmpada da fé, mas ainda tinha pouca luz. Mas com o melhor das intenções para a usar para resolver pendências da vida. Uma sentia que precisava trabalhar a paciência com a doença. Outra, no cuidado de apostar a alguém que tinha abandonado e deixado ou recusado fazer. Outras precisavam de mais tolerância perante a diferença dos outros. Outra ainda não tinha pedido desculpas a alguém que ela achava que deveria ter pedido. Outras
retomar um compromisso que tinham abandonado, ou aquela conversa adiada, ou até dar um abraço que ainda não dado. Tinham toda essa boa vontade e voltaram então a correr para o local onde as outras virgens iam entrar nas bodas, com aquela chaminha da fé de que iriam conseguir. Entretanto, as virgens prudentes tinham continuado o caminho com o noivo, que é o Evangelho, e então entraram nas bodas, na celebração do amor. Tinham luz própria que vibrava em harmonia, em amor, em alegria, num estado de paz, por terem cumprido o seu caminho, o seu projeto de vida. E é então que as outras chegam e batem à porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele diz, não vos conheço. Vigiai porque não sabeis o dia nem a hora. E então não tiveram tempo para reescrever as suas histórias. Tinham chegado ao fim de ciclo das suas vidas. Tinha chegado o momento da desencarnação, não esperado. Apesar de fazer parte das leis da vida, nunca se acha que é a hora certa. E então Jesus lhes comunica que não estavam preparadas para entrar numa morada espiritual onde havia paz, harmonia e amor entre os habitantes. Os tinham guardado no coração os sentimentos ao serviço do bem-fazer, do bem-querer ou do bem-amar. E é doloroso, não é? Quando se toma consciência desse tempo perdido. Mas também sabemos que o tempo de Deus, o cuidado de Deus é infinito. Sem luz própria para se orientarem agora num caminho, num outro lugar, no mundo espiritual, e em algum momento iriam sentir a presença de mãos amigas do mundo espiritual, os amigos de Cristo. Quem sabe alguma das virgens prudentes que tinham cruzado no seu caminho, um familiar, um amigo, alguém próximo de coração, queriam trazer a luz necessária para as amparar e levá-las para uma outra morada, para outro local, a que fosse necessário para recuperar aqueles pensamentos e aqueles sentimentos que dolorosos pelas histórias de vidas inacabadas que deixaram. E há sempre oportunidade de recomeços, e certamente iriam preparar-se para uma nova existência, sim, das etapas do novo casamento, com o acordo de promessa, da preparação do período de espera, para que o plano a que se iriam comprometer um dia resultasse num outro lugar, noutras circunstâncias, e pudessem seguir um caminho mais prudente na direção da sua iluminação. E assim terminou o percurso das virgens. As suas histórias se misturam em nós, não é? Elas são um pouco de cada um de nós, não é? Uma que há de vir a ser e a outra que está fazendo caminho, que precisa de esclarecimento das leis da vida, integrar o Evangelho no cultivo do espírito, e com o apoio, carinho, os alertas dos amigos da Terra, os que fazem caminho connosco, e do céu, adotarmos a vigilância mais prudente nos nossos pensamentos, sentimentos e ações. E mais agora, coletivamente, que estamos vivendo uma etapa de transição planetária, onde a gente vê os extremismos que, tão difíceis de permitir encontros mais pacíficos. Então devemos tender a seguir um caminho do meio, como é a virtude da prudência, onde podemos enxergar melhor assim as margens e ponderar melhor os nossos propósitos de vida, equilibrando o nosso andar entre as inspirações humanas e as espirituais. Como diz uma mão amiga do plano maior, que transmitiu que nós somos caminhantes na estrada da vida, e nos impelindo, mesmo em noites mais escuras, a nos levantar, não ficar parados. Então, olha, peguemos na lâmpada da alma, trazer a melhor versão de nós ao de cima, em gestos que estreitam então os laços entre cada um de nós, Deus e da gente que faz caminho com a gente. E agora, já ouviram muito falar, é hora de imaginarmos que estamos no monte, descer do monte e nos aproximarmos outra vez do chão da vida. E no início falou-se pela primeira vez este ano que estamos a entrar numa época muito bonita, o Natal, e que é uma noite escura. Jesus nasceu numa noite escura, dizem que é a mais escura do ano, mas que é o início de uma nova, quando ele nasceu foi o início de uma nova fase da vida na Terra com o seu nascimento, e que ainda hoje precisa tanto de nascer em nossos corações.
e que bem faz a alma celebrar a vida, a esperança, a alegria que traz o nascimento, pela oportunidade dos reencontros na terra e do céu, recomeços que a vida proporciona. E possamos então dela trazer aqueles pontos de luz que façam refletir na vida uns dos outros, para nos tornarmos, fazermos juntos um caminho mais juntos, mais fraternos e com mais fé. Olha, e terminando, entregamos para levar para casa umas palavras de fé que é de um Espírito de Maria Dolores e que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, que eu vou ler. Palavras de fé. Nunca te des por inútil, mesmo em ação de alto nível. Não afirmes impossível. Não te digas sem valor. Deus em ti é a própria vida, mantendo-te instante a instante em doação incessante por fonte viva de amor. Não és um astro. No entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Não inventaste a semente, nem a romã satinosa. Não sabes tecer a rosa, mas podes assar o pão. Não fulguras qual brilhante, não tens a força do vento, em remoinho violento quando ruge a destruir. Mas tens o conhecimento de quem guia a natureza, exterminando a tristeza no dom de fazer sorrir. Não esmoreças no mundo. Trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece. São sem contas dotes teus. Ampara, calma e perdoa. Qualquer migalha do bem, na terra e no mais além, é bênção do amor de Deus. Então ficamos com esse amor de Deus e fiquemos com o amor de Jesus, a paz de Jesus. Olha, e obrigada por este tempo de escuta. Envolvidos ainda nestas vibrações que nos são trazidas pela equipa espiritual, agradecemos-te, Mestre Jesus, por aqui estarmos, por podermos estudar a Tua Palavra, por nos teres trazido o Teu Evangelho, a Tua Boa Nova, e por termos também a oportunidade de, à luz deste Consolador prometido, que é esta doutrina espírita que chegou até nós e que nos permite entender com mais profundidade as Tuas palavras, possamos, Senhor, senti-las no coração e começar a aplicá-las em cada dia da nossa vida. Que nesta época em que te sentimos ainda mais próximos, possamos, Senhor, seguir o Teu exemplo, seguir o Teu roteiro de luz e proceder à nossa transformação moral, à nossa renovação e a pouco tocar também no coração daqueles que nos rodeiam. Agradecemos-te, Senhor, pelas coisas boas e também por aquelas menos boas, porque sabemos, Senhor, que é através delas que evoluímos, que aprendemos, que nos superamos e que a pouco ficaremos mais próximos de também nós um dia estarmos contigo junto do nosso Pai Celestial. Pedimos-te, Senhor, que acompanhes e que envolvas todos aqueles que aqui estão presentes, mas também aqueles que aqui não puderam estar esta noite. Que leves até aos nossos lares todas as bênçãos que aqui viemos buscar e que aqui foram derramadas, e que a equipa espiritual, Senhor, possa também chegar próximo daqueles mais necessitados,
que vivem em ambientes mais difíceis, que estão agora, Senhor, a passar por provas mais difíceis, que eles possam ter ânimo, coragem e sentir-se envolvidos. Sentir que não estão sozinhos, porque todos nós, sem exceção, estamos amparados nesta caminhada espiritual. Obrigada, Senhor, e mais uma vez pedimos que agora, durante o trabalho do passe, a equipa que sempre acompanha estes trabalhos possa derramar sobre nós essas luzes espirituais que trazem harmonia e paz às nossas almas. Obrigada, Deus Pai, pela vida. Mestre Jesus, pela paciência infinita. E obrigada à equipa espiritual por toda a intuição, inspiração e apoio a todos os trabalhos da casa. Fiquem conosco, hoje e sempre. Vamos passar agora ao trabalho do passe. O passe é um tratamento espiritual, não é obrigatório, mas agradecemos que neste momento possam ficar sentados, que silenciem as vossas mentes, que pensem no nosso Mestre Jesus ou em algo que vos traga serenidade, para que possamos receber as bênçãos espirituais que agora aqui vão ser derramadas. Depois pedimos que permaneçam sentados e eu darei a indicação para irem saindo de forma ordenada. Obrigada.